Nos últimos meses, ouvimos falar sobre o estouro da bolha da programação, sobre o fim das startups, sobre programação ser apenas um hype, sobre layoffs intermináveis e longos, grandes, e cenários catastróficos envolvendo a TI. Nesse vídeo eu vou explicar tudo de por que esse movimento já era esperado para quem estava atento ao mercado. O que isso vai impactar os profissionais, o mercado, aqueles que já estão no mercado, aqueles que estão entrando e como se manter tranquilo em meio a essas notícias que saem todos os dias em redes sociais tipo o LinkedIn. Vou deixar esse vídeo o mais completo que eu conseguir e caso ele agregue algo a você, já deixa o like e se inscreve no canal que tem muitos vídeos vindo. Meu nome é Marcos e esse é o Comentando o Código. Vamos lá então, pessoal. Tem muitos mensageiros do caos que eles ficam falando sobre esse movimento como se esse movimento fosse o fim da programação, sendo que movimentos como esse já eram esperados devido a movimentos que aconteceram lá em 2020 por causa da pandemia. Então os layoffs eles são consequências. E quando vocês escutam pessoas falando que isso é o fim, que vai terminar, que a gente vai ser substituído por máquinas, não levem ao pé da letra, tá? O cenário sim precisava de um reequilíbrio, mas ele também não é tão tenso quanto a gente tá falando. Então eu vou explicar um pouco do porquê a gente não deve levar nem pro caos total e também não achar que tá mil maravilhas, porque o movimento que a gente tinha lá vindo de 2020 era um movimento insustentável e era um movimento que acabava por deixar numa zona de conforto. A gente tinha empresas que estavam contratando profissionais e deixando profissionais parados por muito tempo só para que os concorrentes não conseguissem contratar. Isso é um primeiro fragmento advindo desses layoffs, tá? Então o que aconteceu? Eu vou contar a história completa vindo de 2020 para cá, mas basicamente a gente tem esses layoffs para que a gente consiga o reequilíbrio do mercado. O que aconteceu? Se vocês pegarem o mercado em 2020, ele tinha um tamanho que é menor do que o tamanho que as empresas estão ficando agora. Não existem empresas com os layoffs completos que estão ficando com menos profissionais, quer dizer, a menos que a empresa tenha quebrado ou ela deixou de trabalhar nesse meio tempo, a gente não tem empresas, pelo menos as Big Techs, voltando a patamares menores do que 2020. Um exemplo é Amazon, Google, Meta. Essas empresas, se a gente pega os patamares, em 2020 elas tinham menos programadores do que elas estão ficando pós-layoff. Porque o que aconteceu? E daí a gente volta para a história de 2020. Em 2020 a gente tinha muitas demandas no mercado e a gente tinha alguns movimentos acontecendo. Movimentos por causa da pandemia, e daí a gente entra numa parte mais financeira, mas governos tipo dos Estados Unidos, tipo do Brasil, ele baixou a taxa de juros. Uma vez que a taxa de juros estava baixa, nos Estados Unidos estava abaixo de 1, se eu não me engano, e no Brasil estava em 2 e pouco, não chegava a 3. Então o que acontece? Investidores, vendo essa taxa de juros muito baixa, eles pegam o capital que eles têm, em vez dele investir na dívida do governo, eles investem em startups, em coisas um pouco mais arriscadas, em renda variável, para que eles tenham um retorno maior advindo dessa possibilidade com taxas de juros muito baixas. Então o que aconteceu em 2020 foi que as taxas de juros foram cortadas para que a gente tivesse uma movimentação maior do mercado em valores acontecendo e por causa disso os investidores entraram mais forte nas startups. Então isso teve muito dinheiro na mesa, teve muito dinheiro fácil que a gente chama dentro das startups. O que acontece? Quando tem muito dinheiro e tem muita demanda dentro das startups, se entende que a gente pode ganhar um tempo, alavancar a empresa por um período, matar demandas que estão há muito tempo no nosso board e depois a gente voltar a patamares originais. Algumas empresas inteligentes fizeram isso, se alavancaram, contrataram bons programadores, usaram esse dinheiro que estava na mesa, um dinheiro fácil, e com esse dinheiro fácil eles conseguiram tirar demandas que estavam há muito tempo no board deles, trazer para um período mais curto, começar a ganhar mais dinheiro em menos tempo e com isso usar o dinheiro de uma forma inteligente. Outras empresas, inclusive grandes Big Techs, inclusive saiu uma notícia em meio a um layoff dessa da Meta, que a Meta tinha pelo menos 1.000 programadores, que eles deixavam parado, que os caras ficavam catando coisas para fazer, porque eles foram contratados não porque tinha demanda na empresa, e sim porque a Meta não queria que aqueles programadores fossem contratados pelos concorrentes. Então isso se sabia que mesmo no cenário positivo, mesmo nas empresas que estavam utilizando aquela alavancagem para ganhar mais dinheiro nesse período, aumentar o equity nada mais é do que o tamanho da empresa, o
tamanho patrimonial para esse período e depois voltar a patamares originais. E empresas burras, eu não sei se a gente pode utilizar essa palavra porque a gente está falando de grandes empresas, mas empresas que não estavam visando o fim, voltando a patamares que a gente tem hoje. Essas empresas, elas simplesmente gastaram o dinheiro das rodadas de investimento, botando mais programadores, e quando o dinheiro secou, porque a gente hoje tem uma taxa de juros muito alta no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está em rota de aumento de taxa de juros. Então o que acontece? Em vez de tu estar investindo em coisas arriscadas como renda variável, como investimento em startup, os investidores tiraram o dinheiro daí e decidiram que investir em dívidas do governo, de um governo, mesmo o governo brasileiro, que as empresas todas precisam quebrar para depois o governo quebrar, eles entenderam que era muito mais seguro e era uma rentabilidade muito boa. A gente está falando no Brasil em uma rentabilidade de pelo menos 1% ao mês, e nos Estados Unidos a gente está bem próximo disso. Nos Estados Unidos é onde é um mercado gigantesco com um governo que tem a base da moeda mundial. Esse dinheiro foi retirado. Uma vez que esse dinheiro fácil foi retirado, sobra só o que tem de produtos, o que entrega de valor. E várias empresas não entregavam valor suficiente. Elas não tinham um produto suficiente. Ou na concorrência, sem esse dinheiro fácil, esse dinheiro do investidor, eles precisavam enxugar. Chegando nesse momento, se pega o que tem, o que entra de capital e tem uma espécie de qualificação. Porque como eles trouxeram muitos programadores, agora eles podem até fazer uma seleção de quem eles jogam para fora. Não estou dizendo que os programadores que estão sendo demitidos, são piores do que os outros, mas entregaram menos, talvez comparado com o salário, talvez comparado com outros programadores, e isso é levado em conta na tomada de decisão. Por exemplo, eu tenho um programador que eu contratei no meio da pandemia e eu estou pagando 2x para ele. E eu tenho um programador que eu contratei antes da pandemia e eu tô pagando X para ele. E esse programador que eu pago X, entrega X. E esse programador que eu pago 2x, ele entrega X também, porque ele é o mesmo nível do programador de antes da pandemia. Eu vou me desfazer desse cara, porque esse cara é caro. Esse cara, na comparação do meu custo-benefício, ele é muito mais caro. Ele é 2 vezes mais caro do que esse programador para entregar a mesma coisa. Então, quando chega nesse momento, que o dinheiro fácil saiu da mesa, só fica o suficiente para que a empresa toque, para que a empresa cresça e o que a empresa é capaz de manter. Então foi nesse movimento que a gente começou a ter vários layoffs. E volto a dizer, o que aconteceu nesse movimento nada mais é do que empresas voltando ao seu patamar original e não diminuindo o tamanho. Óbvio, teve startups que nasceram na pandemia, então elas nasceram alavancadas, elas nasceram com muito valor em caixa, muito dinheiro fácil, e quando chegou o momento de entregar valor, e daí é diferente, por exemplo, a gente tem startups já mais maduras, tipo Uber, iFood, Nubank, que elas não davam lucro, elas viviam do investimento, das rodadas de investimento, mas elas já tinham um produto qualificado, elas já tinham um produto acontecendo, a ponto de que, de um momento para o outro, o que elas precisavam só fazer é embutir taxa, aumentar a captação, utilizar dos produtos que elas tinham em caixa para trazer valor. Então elas conseguiam diminuir o número de programadores, começar a faturar os produtos dela, com base no aumento de patrimônio que elas tiveram nesse período, e com isso começar a faturar. Então essas empresas, elas não vão deixar de existir, mesmo elas nunca tendo dado lucro ou dado lucro há pouco tempo. Isso aconteceu com Netflix, porque Netflix agora tem modo com anunciante, tem outras formas de captação, eles já estão vetando até que possa fazer compartilhamento de telas. A mesma coisa está acontecendo com Uber, com iFood, com Nubank. Nubank já trocou a forma deles de remuneração de dinheiro que fica parado na conta. As empresas estão ativando produtos que elas já tinham internamente porque elas cresceram patrimonialmente nesse período. Agora, startups que ficaram ali só entregando prejuízo, não criando um produto a ponto de ser comprado por uma outra startup maior, ou ativar esses produtos, essas startups deixaram de existir ou diminuíram muito o corpo de programadores, de profissionais dela. Então, existe uma diferença acontecendo aí. O ponto positivo é que profissionais
de programação, de produto, alguns profissionais de RH que acabaram participando desses layoffs ou demissões em massa. Layoffs é um nome bonito para demissões em massa. Esses profissionais de pleno para frente, ou com expertise de produto, profissionais com mais conhecimento sobre manuseio do dia a dia, com mais tempo de casa, com mais tempo de experiência, esses profissionais eles estão sendo alocados razoavelmente rápido. Eu conheço alguns profissionais que passaram por layoffs e a maioria deles não ficaram mais do que 30 dias desempregado. O que acontece? Esses profissionais, eles chegaram num ponto que agora é possível outras empresas fazerem a contratação, tá? Então o que a gente tinha? A gente tinha empresas alavancadas que faziam o que eu comentei anteriormente, de muitas vezes contratar profissionais para deixar parado, porque esses profissionais não podiam trabalhar para a concorrência, e agora passando pelo layoff, onde fica só os programadores fundamentais, só os profissionais fundamentais para aquela empresa, outras empresas têm a capacidade de contratar para cumprir o quadro delas. Então a gente tinha muitas vagas em aberto em outras empresas e a gente ainda vai ter, a gente tem uma demanda por profissionais por muitos anos. Então é por isso que eu falo de não ser mensageiro do caos, porque a gente vai ter muitas demandas, a gente tem demandas voltadas à inclusão de chat GPT, inclusão de inteligência artificial, a gente tem muitas demandas ainda de sistema acontecendo dentro das empresas, a gente tem muitos produtos para ser ativados e várias empresas não conseguiam contratar programadores porque esses programadores estavam parados dentro de big techs, dentro de empresas alavancadas nesse momento. Então as empresas estão conseguindo contratar, uma vez que o programador ele deixa aquela empresa grande e ele vai para o mercado, já começa a surgir oportunidades, tem muitas vagas em aberto ainda, só que a gente tem um ponto de corte aqui, que esse ponto de corte são para profissionais com mais expertise, com mais tempo de mercado. Consequentemente, a gente tem um reequilíbrio aqui, eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas a recontratação ou a contratação por outras empresas ela está acontecendo num período muito pequeno. Então, esse é o ponto que tranquiliza plenos para frente, tá? Então, não se deixem levar pelas notícias. Tem muitos profissionais bons saindo em layoffs. Eles estão sendo contratados por empresas menores. Essas empresas estão tendo disponibilidade para contratar esses profissionais. Muitas vezes eles não tinham porque as Big Techs elevavam muito salários, eles levavam salários a outros patamares que empresas menores elas não têm capacidade. Então, numa briga justa, eles sempre iam perder. A briga não era justa, melhor dizendo. Esse era o cenário alavancado. Agora a gente volta para o cenário real, onde as empresas contratam pelo salário que elas conseguem. A grande questão que eu comentei e eu falei que ia continuar um pouco sobre o assunto é que a gente tinha salários descolados da realidade. Então a gente tinha programadores júnior ganhando salários de 14, 15 mil, tinha programadores sênior alavancados em empresas ganhando 40, 50, 60, tinha programadores quase sênior ganhando 100 mil em Big Techs para ficar parado e não fazer nada. Eu entendo que vários acham que o salário é sem barreiras na programação, que a gente vai chegar num salário 1 milhão trabalhando como programador. Talvez um dia aconteça isso, mas a empresa ela precisa trabalhar dentro da realidade financeira dela. Então o que acontecia é que a gente tinha empresas alavancando muito os salários para que as empresas menores não conseguissem contratar, consequentemente queimando o caixa e fazendo com que o caixa deles se fosse mais rápido, para que agora eles tenham que diminuir os profissionais, ficando com os profissionais que eles pagam menos e entregam mais, para esses profissionais irem para o mercado novamente. O que acontece nesse momento? A gente tem alguns profissionais que não vão conseguir voltar àqueles patamares de salário e vão ter que se adequar à realidade. Não porque eles não sejam bons o suficiente, mas porque o salário que eles estavam antes não era um salário condizente com a realidade. Existem salários altos, existem salários em dólar, existem salários em euro. Isso vai continuar acontecendo da mesma forma. O que a gente está falando aqui é quando a gente descola da realidade dos salários. Quando a gente tem um mercado que paga para quase todo mundo 20 mil e para meia dúzia em uma empresa específica está pagando 60. Isso é o descolo de realidade, tá? É descolar da realidade dos salários do mercado. Então os caras estão puxando a média para cima para que empresas menores não consigam contratar. Mas, uma vez que se adeque a um pouco menos, a quantidade de vagas para absorver todos esses programadores é grande o suficiente.
O grande problema aqui são os júniores, porque o que aconteceu? Nesse período que tinha muito dinheiro, vários programadores júniores foram contratados para aprenderem ou para ser colocado num estoque de programadores. Então eles entraram com salários alavancados, entraram com oportunidade de crescer dentro da empresa, porém não foi entregue demanda para eles. Então esses programadores não ganharam conhecimento e aqui eu não quero generalizar, mas muitos deles entraram e não aproveitaram de nenhuma das duas formas. Nem guardaram dinheiro e muito menos evoluíram como profissionais, fazendo cursos, aumentando portfólios, usando o tempo ocioso para criar coisas, para pegar demandas, tentar melhorar a programação. Então eles saíram de um 0 para um 0,1 e agora eles têm um problema, porque as vagas que tinham em abundância já não existem mais. Elas existem em escassez, querendo programadores mais prontos. Então o que acontece? Hoje um programador júnior, talvez ele não tenha um ponto de entrada numa empresa dessas, mesmo por programas, porque ele precisa mostrar que ele tem o conhecimento. Para uma empresa o custo-benefício talvez seja melhor, pegando um pleno já pronto que ele vai entregar para um tech lead e esse cara vai sair entregando valor para a empresa. Então os programadores júniores, não que eu defenda que a gente precisa trabalhar por miséria, que a gente precisa trabalhar por menos, mas uma coisa que eu sempre falo é que essa realidade de programadores júniores entrando, ganhando muito dinheiro, ela não é e ela não era real. Então a gente tem que voltar a um patamar de um passo atrás. Muitos programadores júniores, eles já usaram essa oportunidade, melhoraram a capacidade técnica, capacidade de portfólio, e tudo bem, esses caras se tornaram plenos e as vagas não estão escassas para eles. O que aconteceu é que alguns júniores, eles precisam sim dar um passo atrás. Talvez entrando em empresas menores, empresas que eles vão fazer mais coisas, que eles vão adquirir mais conhecimento, que eles vão ganhar menos, os júniores vão acabar ganhando menos no mercado, porque se antes já existia uma mentalidade de que júniores eram um investimento a longo prazo, hoje ainda mais, porque as empresas têm dinheiro escasso e elas precisam de pessoas que performem, pessoas que vão entrar, vão entregar e vão gerar dinheiro para a empresa para que ela pague mais desenvolvedores, que ela cresça, que ela entregue mais coisas. Então, alguns júniores sim vão precisar ir para oportunidades para júnior, oportunidades que paguem um pouco menos, que deem mais conhecimento, para que eles façam esse ciclo de se tornarem plenos, se tornarem sêniors, e a partir daí ganharem maiores salários e poder concorrer em vagas muito mais vantajosas e vagas muito mais com salários muito mais altos, benefícios muito mais altos. Volto a dizer, eu não estou dizendo que a gente tenha que trabalhar por mixaria, por escassez, mas esse passo tem que acontecer. Todos os programadores da antiga passaram por esse ciclo em períodos muito difíceis. Mas o que acontece? Nesse ciclo, no melhorar, os salários foram galgando e foram aumentando conforme o conhecimento. E isso vai acontecer muito. Agora, programadores plenos, sênior, eles vão ter uma facilidade um pouco maior. O que eu posso dizer? Principalmente para os sêniors e para os plenos. Tenham tranquilidade para trabalhar, tenham tranquilidade para evoluir na carreira de vocês. Para isso, se vocês são um CLT, vocês já vão ter um pouquinho mais de segurança, porque vocês têm um fundo de garantia de vocês têm um fundo de emergência. Programadores PJ, passou da hora de vocês ter fundo de emergência. Aqueles que não têm, vocês têm que começar agora. Vocês têm que ter dinheiro para caso aconteça uma crise maior, aconteça demissões em massa, vocês não se preocupem com isso e vocês possam evoluir dentro da carreira de vocês, daqui um pouco dar um passo atrás, ganhar um pouco menos, mas continuar ganhando dinheiro, continuar com uma tranquilidade, não perdendo sono, não sabendo como que a família vai se alimentar ou como que vai pagar determinada conta. Então, faça o fundo de emergência de vocês. Para aqueles que não sabem muito bem sobre CLT, PJ, se eu sou cooperado, o que eu preciso, eu vou deixar por algum lugar aqui um card para um vídeo que eu fiz, que é um vídeo explicando um pouco sobre CLT, PJ, sobre cooperado e como se precaver. Lá eu falo sobre seguro de saúde, falo sobre plano de saúde, falo sobre questão de ter um fundo de emergência, mas os CLTs, eles têm esse fundo de garantia, é um dinheiro que, tranquilo, já ameniza essa dor de cabeça, mas quanto mais vocês tiverem de fundo de garantia, de fundo de emergência, quanto mais vocês conseguirem ter dinheiros investidos,
para que vocês não se preocupem com isso e possam dormir de noite e tocar a carreira de vocês sem pensar em como vocês resolvem um problema hoje. Esse é o primeiro passo de como ficar tranquilo. Óbvio, plenos e sênior, como eu falei, as vagas ainda continuam em alta, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então, essa é uma forma de ficar tranquilo. A segunda forma é não parando no tempo. Não achem que porque vocês hoje ganham bem, porque vocês estão numa vaga X, Y, Z, porque vocês estão tendo a oportunidade de ganhar bem, trabalhar com tecnologias novas, que isso vai ser sempre assim. A gente torce que sim, mas evoluam na carreira, aprenda sobre as tecnologias que estão vindo, aprenda como melhorar dentro da sua tecnologia, como melhorar dentro da sua stack, dentro da sua empresa, como entregar mais valor, como entender sobre produto, como resolver problemas. Essa última fala eu acho que é a fala essencial. Parem de pensar em tecnologia somente e pensem em resolução de problemas. Como vocês resolvem o problema do cliente de vocês, da empresa de vocês, se vocês são dono de startup, dono de empresas, como vocês resolvem o problema do cliente que vem pedir um projeto para vocês. Então, não pensem, eu vou resolver com a tecnologia A, com a tecnologia B, eu não gosto da tecnologia C. Resolvam o problema do cliente, melhorem a capacidade de vocês de soft skill, de hard skill, melhorem como profissionais. Isso vai trazer uma tranquilidade ainda maior para aqueles programadores que já estão há bastante tempo no mercado. E para finalizar, eu acho que é um lema que eu sempre trouxe para minha vida. Leiam menos notícias e leiam mais board de vagas do LinkedIn. Porque o eterno insatisfeito é aquele cara que sempre deixa uma porta aberta. Não quer dizer que vocês tenham que pular de empresa para empresa. Empresas boas, elas entregam qualidade, entregam um fluxo de trabalho bom, que às vezes o salário não é tudo, mas deixar uma porta aberta, conversar com o recrutador, dizer que agora não, mas que no futuro, quem sabe, olhar mais as vagas, olhar a quantidade de vagas que tem. Quando vocês abrem lá a quantidade de desenvolvedor para linguagem X, vocês vão ver que no LinkedIn existe uma abundância. Muitos pedem inglês, e daí quem não tem inglês também tem que melhorar. Essa faz parte do ponto anterior que eu falei, de melhorem dentro da carreira de vocês. Mas olhem o número de vagas, vocês vão ver que o número continua gigantesco, que existe um monte de vagas lá. E leiam menos notícia, leiam menos sobre layoffs, leiam menos sobre fim da bolha, que ChatGPT vai acabar com os programadores. Leiam menos isso. Olhem mais para sua carreira, olhem mais para o board de vagas, olhem mais para o dia a dia. Procurem melhorar, procurem ter contatos bons com tech leads, com tech recruits. Procurem ter mais network. Caso aconteça alguma coisa no ponto que vocês estão, vocês têm uma alternativa B. Isso vai trazer tranquilidade. Esses 3 pontos vão trazer uma tranquilidade gigantesca para o dia a dia de vocês. Para finalizar, resumindo esses pontos de tranquilidade, não se preocupe tanto, mas não viva na zona de conforto, porque esses layoffs estão acontecendo, eles vão continuar acontecendo porque tem empresas que ainda não voltaram no patamar que elas deveriam, vai acontecer de outras empresas fecharem, outras abrirem, vai ter muita coisa acontecendo nova, vai ter muitas vagas sendo abertas, muitas sendo fechadas, mas se vocês olharem para o que está acontecendo, melhorarem como profissional, essa parte de vagas não vai ser a preocupação, não vai tirar sono de vocês, a parte financeira não vai tirar o sono de vocês e vocês por muito tempo vão ter uma carreira que vai perdurar. Eu espero ter explicado tudo ou quase tudo, ou dentro do meu conhecimento, tudo sobre esse assunto. Eu gostaria que vocês deixassem no comentário o que vocês acharam do vídeo, o que faltou, o que eu poderia falar em outro vídeo. Podem fazer perguntas, eu vou tentando responder. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam no canal. Tem muitos vídeos vindo. A gente reativou com força o canal agora, então estão vindo projetos novos, vídeos novos. Eu gostaria de contar com a presença de vocês, não só com a presença, mas eu gostaria de sugestões de assuntos, de coisas que a gente poderia ter dentro do canal que melhoraria o nosso dia a dia. É isso e até o nosso próximo vídeo.